com o PP, do deputado João Leão, nesse quadro de divisão das forças governistas que o senhor apontou? Não, veja, eu acho que tem muita gente que torce para eu brigar com o prefeito João Henrique, né? Eu vejo isso às vezes na imprensa, vejo isso às vezes em alguns círculos políticos. Eu não tenho por que brigar com o prefeito João Henrique. Eu sempre tive com o prefeito João Henrique uma relação respeitosa e assim continuará sendo, tá certo? Agora, qual é a questão que tem que ser discutida? Não é pela relação respeitosa que eu tenho com ele, tá certo? E por ter contribuído para a sua reeleição no segundo turno de 2008, que eu vou deixar de fazer críticas no que eu acho pertinente. No que eu achar louvável, eu vou aplaudir o prefeito. No que eu achar pertinente criticá-lo, eu vou criticá-lo, né? Eu acho que a democracia é feita exatamente dessa forma. A nossa participação na prefeitura é uma participação bastante limitada, muito restrita a uma área da prefeitura que é exatamente a Saltur, né? Estamos ali dando uma contribuição e eu acho que no que o Democratas se propõe a ajudar, ele de fato ajuda a cidade. O carnaval é um dos bons produtos que Salvador tem, né? A área do turismo ainda continua avançando, apesar de todas as dificuldades, o problema da violência principalmente e da depreciação dos nossos produtos históricos, do nosso patrimônio histórico. Mas ainda assim o turismo vai relativamente bem em Salvador e é o que a gente procura contribuir. Agora, não queiram as pessoas apostar que eu vou brigar com o Henrique, ou que eu vou ter com ele uma relação, tá certo, de animosidade. Não tem porquê. Nós temos respeito mútuo, que acima de tudo é um respeito pessoal. Agora, politicamente, é claro que o partido de João Henrique, ele faz parte da base de apoio do governo do Estado, de Wagner, tá certo? Essa é a situação do PP. Só que eu não deixaria, se houvesse essa disposição do PP, de dialogar com o PP também. Eu acho que a situação municipal, da eleição municipal, ela é completamente diferente da situação nacional. A eleição municipal é marcada por interesses locais, por temas locais, por prioridades locais, tá certo? E é assim que a gente deve se pautar. Então não há nenhum embargo discutir com o PP ou com outros partidos que façam parte da base de Dilma, agora que aqui, de repente, queiram construir um projeto comum para Salvador. Ô Neto, criaram um tema da mobilidade urbana como principal bandeira para a reeleição de 2012. Você acha que os outros temas foram esquecidos? Ou você pretende usar, como, se for candidato, como modo de sua campanha? Vamos lá, eu não acho que esse seja o principal, mas é um tema importante. Tá certo? Esse é um tema importante. E eu fico vendo essa discussão da mobilidade sem uma base real mais forte. Eu cheguei na quarta-feira do interior, em Salvador, às 5 horas da tarde. Eu disse, bom, 5 horas eu certamente estarei aqui em Ondina por volta no máximo aí de umas 5h40, 5h45. Cheguei aqui 6h30 da tarde. Tá certo? Por quê? Nós temos um problema sério hoje na Paralela que acontece quase todas as horas do dia. Né? Antigamente você tinha um problema só a partir de 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Hoje não. A partir de 4 horas da tarde você já tem problema de engarrafamento na Paralela no fluxo de quem vem do aeroporto para o centro. Né? E de quem vai do centro para o aeroporto durante o dia, aliás, também no fluxo inverso, é um caos. Acho que essa discussão ela não está sendo pautada pelo que pode de fato ser feito em Salvador. Honestamente, eu sou uma pessoa de ter posição nas coisas e não vou deixar de ter posição nisso. Eu não acredito que o governo do Estado seja capaz de construir um metrô de 20 km na Paralela. Eu não acredito. Tá certo? Acho que é um projeto inviável. Acho que gastar 3 bilhões de reais, no mínimo, numa obra como essa, é jogar dinheiro fora, se você consegue resolver o mesmo problema através de um outro sistema que está aí posto, tá certo? Que envolve esse ônibus articulado, né? Cujo custo seria infinitamente menor, 6 vezes menor, e aí você pega esse dinheiro que existe em Brasília para a mobilidade urbana e vai levar soluções para os bairros. Porque o problema do trânsito hoje em Salvador não está apenas nas grandes avenidas, está nos bairros também. Você vai qualquer dia da semana em Cajazeiras, para você cortar Cajazeiras é uma dificuldade de ponta a ponta, por quê? Por conta exatamente do trânsito. Né? Então, eu acho que esses 3 bilhões, eles poderiam resolver quase que o problema inteiro da mobilidade de Salvador. Metrô, nós temos que acabar com a novela do metrô
do menor metrô do mundo, tá certo? De 6 quilômetros, que já dura 11 anos essa novela, e pegar o segundo tramo, construir o segundo tramo do metrô, levando até Pirajá, e depois, no futuro, que eu espero que seja mais próximo, puxá-lo para Cajazeiras. Não tem por que fazer metrô na paralela. E outra coisa, não dará tempo de concluir essa obra até a Copa do Mundo. Isso é uma mentira. Aí vai dizer, algumas pessoas do governo dizem, mas nós não estamos preocupados só com a Copa do Mundo. É um equívoco. Por que é um equívoco? E aí também é um equívoco você dizer, não, porque no Carnaval Salvador recebe 500, 600 mil turistas, que é mais ou menos a quantidade calculada para receber na Copa do Mundo. Mas é diferente. O turista que vem para o Carnaval, ele é tipicamente um turista nacional, brasileiro, tá certo? Que inclusive não agrega tanto valor econômico, né, quando aqui está. O turista que vai vir para a Copa do Mundo, ele é fundamentalmente um turista estrangeiro, com a presença de toda a imprensa mundial em Salvador. Então nós temos que fazer uma coisa muito bem feita, para que a Copa do Mundo não tenha sido apenas um evento de 30 dias, para que ela agregue valor a Salvador, para que o sujeito que veio para cá saia de Salvador dizendo, não, Salvador tem um sistema de transporte eficiente, é uma cidade segura, teve um bom estádio, né? Tem produtos históricos e turísticos interessantes. Se não acontecer isso, a Copa do Mundo vai ser um tiro no pé. Se não acontecer isso, a Copa do Mundo vai ser um tiro no pé. E a questão da mobilidade está diretamente ligada a isso também, a cumprir prazos e a ter condições de que a coisa possa acontecer. E eu não acredito no metrô de 20 km na paralela. Quem não conseguiu até hoje concluir um metrô de 6 km, tá certo? Que falta pouca coisa para fazer, não vai conseguir viabilizar um metrô de 20 km na paralela. Dentro da mobilidade. O senhor já falou isso, a posição do método articular, organizar, mas como fazer depois para organizar uma cidade que vai precisar, na verdade, lotear ou distribuir alguns cargos para partidos que nem sempre têm técnicos para indicá-los. Pronto, então eu... Deixa eu complementar aí. O senhor falou aí que o acerto do metrô de água. Está sendo coerente, porque esse projeto nasceu exatamente com o secretário Magalhães, quando ele fez a paralela, deixou aquela área para fazer o metrô. Foi mesmo que anunciou aí a vida toda. Então o senhor agora está contra um projeto que foi inspirado no seu amor? Não, primeiro, e olha que eu convivi com ele por 28 anos da minha vida, tá certo? E nunca vi, pelo menos comigo, ele jamais defendeu o metrô na paralela, tá certo? Inclusive, essa ideia, Tasso, quando foi discutida no governo de Embaçaí ainda, né, da prefeitura de Embaçaí, resolveu-se fazer o metrô em outra área da cidade, que não foi na paralela. Então, nunca vi o senador defender o metrô na paralela. Agora, veja, o metrô na paralela, se fosse na mão de um governo eficiente, de um governo capaz de tirar as obras do papel, eu poderia até discutir, porque eu iria acreditar que essa obra ocorreria num tempo razoável para a cidade. Agora, na mão do governo do PT, não vai sair. Ponto. E qual é a outra questão que eu quero discutir? É o valor da obra. Nós não podemos pegar 3 bilhões de reais e deixar somente na paralela. Com 3 bilhões de reais, a gente pode resolver todo o problema de mobilidade urbana de Salvador, que não está só na paralela. Não está pensando baixo não, porque Não. só o trem bala custa 54 Mas eu sou contra o trem-bala, né? Eu fui contra o trem-bala, votei contra e entrei com ação direta de inconstitucionalidade. Parece não o próprio discurso do CETEP, que ele atende ônibus e mais ônibus. Não, eu não tenho discurso A vinculado base que o senhor a... falou é que o projeto do CETEP é mais barato. Por que base? Qual é a base? Não, eu conheço os projetos, eu procurei conhecer os projetos. Agora, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, tirando do CETEP, pelo amor de Deus, tá certo? Nem vínculo com... Quem tem vínculo com empresas de ônibus são outras figuras, enfim. Mas é uma questão lógica e racional para a cidade. É uma questão lógica e racional para a cidade. Eu quero, inclusive, dizer que estarei agora no segundo semestre, sugerindo logo no começo do segundo semestre, que a Câmara dos Deputados entre nesse debate da mobilidade urbana. Nós vamos, inclusive, propor que se faça uma audiência pública em Brasília e que sejam chamados o governador Jacques Wagner, o ministro das cidades, Mário Drummond, e o prefeito Juninho, com os seus técnicos, para debater o assunto, tá certo? Para debater o assunto. Eu quero que o governador nos convença que esse é o melhor projeto e que ele consegue fazer. Eu acho que é absurdo gastar 3 bilhões para resolver somente a paralela e deixar todo o resto da cidade de fora,
E esse é um projeto muito mais caro, os números que estão aí são conhecidos, tá certo? E acho que ele não será feito. Então são dois problemas. É um projeto caro demais e ele não será feito. E nós temos autoridade, Tasso, para falar, porque com relação ao trem-bala, nós ficamos radicalmente contra o trem-bala. Nós ficamos radicalmente contra o trem-bala. Votei contra, discuti contra e acho que o trem-bala não vai sair. Porque o trem-bala vai custar 50 bilhões de reais. Todos os leilões que foram marcados não tiveram proposta. As empresas não apresentaram proposta para o trem-bala. Por quê? Porque é uma obra faraônica. Como eu acho que o metrô paralela é uma obra faraônica. E que eu acho que a gente tem que trabalhar. O problema de Salvador, tá certo? É urgente. Quando a gente anda hoje pela cidade, que vê a situação do trânsito, a gente precisa de soluções rápidas, urgentes. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. A estação rodoviária do centro, mas levar lá para o Continuo defendendo. Mas como? Isso não vai prejudicar a população? Não, acho que não. Ali você tem, onde está a estação rodoviária hoje, você faria o quê? Uma grande estação de transbordo, tá certo? Agora, todo o transporte, né, intermunicipal e interestadual, ele não precisa vir para o centro da cidade. Não há nada que fique como razoável você permitir que os ônibus que saem de Salvador para toda a Bahia e todo o Brasil, eles tenham que passar por dentro da cidade. Então você desloca a rodoviária para ali nas intermediações da BR-324, na saída de Salvador, desloca para lá, gera um novo ambiente de crescimento econômico nesse bairro, tá certo? Gerando serviços novos e resolve uma parte desse gargalo que fica ali na região do Iguatemi, né? Exatamente por conta desse fluxo de ônibus. Mas deixa eu responder aqui a pergunta dela. Eu acho que a lógica, exatamente, ela tem que mudar. O próximo prefeito de Salvador, ele não pode trabalhar com a lógica que vem predominando, que é a lógica do loteamento de cargos, da divisão entre os partidos políticos pela indicação de cargos. O próximo prefeito de Salvador ou vai ter a coragem, quero dizer isso aqui claramente, ou vai ter a coragem, tá certo, de tomar medidas duras, de falar com toda sinceridade com a população, mostrar que o começo vai ser difícil, que o começo vai ser duro, que vai ter que ser um começo de ajustes, que vai ter que trabalhar com uma equipe muito competente, muito eficiente, não fazendo concessões políticas que tradicionalmente são feitas. Ou ele vai ter coragem para isso, ou então ele não vai resolver o problema da cidade. Eu não me disporia jamais a ser prefeito de Salvador se fosse para iniciar e encerrar um trabalho sem deixar uma marca muito forte na cidade. E essa marca é uma marca que tem que vir com a mudança, né, do perfil da administração municipal da nossa capital. E isso passa por uma gestão muito eficiente, uma gestão focada na qualidade dos serviços, um reconhecimento do mérito das pessoas, né, de definir padrões e critérios de premiar quem presta seus serviços e quem cumpre as suas metas, né? Mudar a lógica de uma administração muito centralizada. É preciso ter um processo revolucionário de descentralizar a administração municipal, levando a prefeitura para perto onde os problemas estão, exatamente onde as pessoas moram. É preciso que a prefeitura retome a capacidade de planejar o seu futuro, e tudo isso só vai ser feito com uma decisão firme de ter que tomar medidas que são medidas às vezes impopulares e às vezes politicamente não tão aceitáveis, mas que são necessárias para a sua vida. Vou gravar aqui, porque o PMDB é base do governo Dilma, mas em vários estados o PMDB tem aliança com democratas. E não há nada de estranho que nós podemos conversar com o PMDB em vários estados com vistas a possíveis alianças para as eleições de 2012. Essa conversa, ela não passa apenas por São Paulo, Salvador ou Natal, por exemplo, onde está acontecendo. A gente está conversando de uma forma mais ampla com o PMDB. Agora, o que acontece? Não existe condicionante. Né? Não existe, eu lhe apoio aqui em troca do apoio acolá. Não existe isso, de forma alguma. Existe uma conversa
repito, mais ampla com o PMDB, mas que não passa pelo toma lá da cá, pela troca desse por aquele apoio. Né? Até porque, em São Paulo, o Democratas tem 3 alternativas. Né? E a primeira das alternativas em São Paulo é de uma candidatura própria. Os Democratas têm um pré-candidato em São Paulo, que é o deputado Rodrigo Garcia, atualmente ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Se os Democratas lá na frente decidir por discutir uma aliança, vai discutir com os partidos que procurarem um partido, o Democratas, inclusive com o PMDB. Nós temos sido procurados pelo PMDB de São Paulo? Temos conversado, claro, porque a política, ela é isso mesmo, ela é feita por conversa, feita por diálogo. Eu descarto uma possibilidade do Democratas caminhar com o PMDB e vice-versa em várias cidades do Brasil, de forma alguma. Agora, não é como se veiculou em alguns lugares da imprensa, que não, o Democratas vai indicar o vice do PMDB em São Paulo e o PMDB indica o vice do Democratas em Salvador. Não é isso. Até porque aqui em Salvador nós temos um diálogo que inclui outros partidos políticos, que vão ter que ser ouvidos. A exemplo do próprio PSDB, que tem um papel importante nesse processo, com a figura do ex-prefeito e deputado federal Antônio Baçaí. Então não é razoável você fazer um entendimento com um partido só, deixando os outros de fora. Não existe da forma como foi colocado. Agora, a conversa com o PMDB para diversas possibilidades de composição existe, como existe aqui em Salvador. Como eu tenho conversado com o Gedel, tenho conversado com o Lúcio, tá certo? E vamos continuar a conversa. Ambos estão até alimentando o radialista Mário Kertes, seja o candidato do PMDB, eu acho que o nome de Mário Kertes é um nome bem-vindo ao processo eleitoral, tá certo? É bom que o PMDB tenha um nome, tenha uma alternativa posta. Nós não deixamos de conversar com o Mário Kertes ou com o PMDB. Dentro dessa lógica dos 3 principais partidos de oposição aqui na Bahia, eu acho que fica muito claro que o Democratas tem 2 nomes possíveis, né? O meu e o de Aleluia. O PSDB tem o nome de Embaçaí, posto, e o PMDB tem o nome de Mário Kertes. Então você tem aí já 4 nomes. Isso é bom para o processo eleitoral, porque isso vai permitir, tá certo, que lá na frente a gente possa analisar qual desses 4 nomes reúne a melhor condição. Se nós tivermos, tá certo, a maturidade de definir que o projeto é comum, o que é que tem que acontecer? É preciso avaliar quem desses 4 nomes reúne as melhores condições para ganhar a eleição. Então esse será o candidato a prefeito. É o que eu defendo. Minha lógica é simples, tá certo? Define-se critérios, aplica-se critérios. Os 4 nomes estão postos, né? Desses 4, o que tiver melhor condição, o que for mais competitivo, naturalmente será o candidato a prefeito, é o que eu defendo. O senhor acredita na unidade, deputado? Eu acredito nela, né? Eu torço por ela, trabalho por ela e acredito que ela pode acontecer sim. Né? Acho que os problemas... Qual seria, digamos, o principal entrave para essa unidade? O fato do PMDB ser governo no plano federal. Só que essa não é uma eleição nacional, é uma eleição municipal, ponto. Né? E é importante que exista, na minha opinião, inclusive, essa aliança, porque o PMDB, amanhã ou depois, com os ministérios que possui, pode ser uma porta também de entrada e de diálogo no plano federal, ele participar dessa composição. O que é preciso acontecer é desprendimento. O que precisa acontecer é colocar o projeto coletivo à frente dos projetos individuais. É natural que Gedel, que Embaçaí, que Mário Kertes, que ACM Neto, que Aleluia e que outros, que César Borges, né, tenham as suas pretensões. É natural. Agora, o que nós precisamos nesse momento? Que o PT, politicamente, tem uma base amplamente majoritária na Bahia. É exatamente para mudar o desenho futuro, ter condições de ceder. Eu estou disposto a isso. Eu podia estar aqui impondo uma candidatura a prefeito. Né? Eu podia estar aqui impondo uma candidatura a prefeito. Não faço e não farei. Poderia estar impondo porque o senhor está em primeiro lugar nas pesquisas? Pois é, por isso também, porque eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Né? A gente vem fazendo sondagens internas muito favoráveis e, no entanto, eu não estou impondo.
Eu podia dizer, olha, eu sou o primeiro e quero o apoio de todo mundo. Eu não penso que esse é o caminho e que a lógica seja essa. Eu penso que é sentar na mesa, definir critérios, né? E, sobretudo, ter a vontade, o desejo de caminharmos juntos. Veja, eu não encaro a próxima como a última eleição. Né? Eu não encaro a próxima como a última eleição. Ter desejo de ocupar um cargo majoritário, também. Não estou escondendo isso de ninguém. Eu já sou deputado há 3 mandatos, né? Galguei espaços importantes no Congresso. Acho que agora eu posso dar um passo maior. No entanto, eu só vou chegar lá se tiver o quê? Um calço político. E esse calço ele vai vir com a aliança. E eu posso cumprir um papel em 2012, eu posso cumprir um papel em 2014. Você poderia dizer quantos cargos tem disponível hoje na administração municipal? Democratas Você não acha que indicou... isso é um óbice? Não, Democratas indicou um cargo na administração municipal, do Dr. Cláudio Tinoco, tá certo? Um cargo. Existe uma outra figura do Democratas, ligada a mim, que trabalha na prefeitura, mas não foi por indicação do partido, que é Leonardo, que foi uma escolha do prefeito João Henrique, tá certo? E somente isso. Os quadros daí em diante não tem indicação partidária. Nós temos um cargo indicado, né, com 2 pessoas na prefeitura, mas com um cargo indicado pelo partido. O senhor fala em desprendimento da aliança. O senhor diria que essa possibilidade desses partidos se unirem, hoje ela estaria como? Ela tem uma viabilidade maior ou ainda existe muito entrave? Não, veja, eu acho que os entraves são naturais, até porque seria um fato novo na política baiana você ter Democratas, PMDB, PSDB e quem sabe o PR juntos, tá certo? E o PPS. Seria um fato novo esses 5 partidos estarem unidos em torno de um mesmo projeto. Então é natural que com a realidade nova você tenha obstáculos para vencer. Normal, sem dificuldade. Agora, o que eu ouço de Gedel e Lúcio pelo PMDB, o que eu ouço de Embaçaí, Jutaí, João Almeida pelo PSDB, o que eu ouço de César Borges, né, pelo PR, o que eu ouço dos dirigentes do PPS é uma opinião confluente com a minha, de que a gente tem que tentar construir um caminho comum. Né? Resta saber se a disposição de todos esses partidos realmente é nessa direção, eu acho que é. Eu acho que é. Deputado, os democratas deu apoio ao prefeito João Henrique, mas para esse apoio, na eleição anterior, fez uma série de exigências, até cumprimento de alguns projetos do Democrata citados pelo senhor. O prefeito João Henrique cumpriu esse compromisso, esse acordo? É verdade, nós só fizemos exigências nessa linha. Nós não fizemos exigência de cargo. Vocês, obviamente, imaginam que quando nós estávamos negociando no final do primeiro turno, né, e antes do segundo turno, naquele intervalo, naquele momento, se o Democratas quisesse ter exigido participação no primeiro escalão, indicar secretários, o que fosse, teria obtido. Era normal de uma aliança política, até porque o Democratas seria, como foi, decisivo para a eleição no segundo turno. Só que eu não exigi nada disso, pelo contrário. Eu não quero fazer nenhum acordo que envolva cargos, espaços na prefeitura, nada disso. Foi exigido Não, dentro do isso, dentro eu do vou chegar programa. lá. Então, o que nós fizemos foi exigência do nosso programa. Eu diria que a maior parte desse programa não foi recepcionada e cumprida, tá certo? Ele criou a Superintendência de Prevenção à Violência, começou a implantar as câmaras de videomonitoramento, mas ainda de uma forma, eu diria que acanhada. Era preciso que isso fosse feito num volume totalmente ampliado na cidade, tá certo? As escolas em tempo integral, eu até conversei recentemente com o secretário de Educação, ele me disse que primeiro está dando prioridade à reestruturação da rede física para depois avançar nessa direção. Nós vamos cobrar até o fim, tá certo? O programa Agenda Família ele não recepcionou. Então eu diria que a maior parte das propostas não foi recepcionada. Agora, deputado, levando em conta que o senhor tem uma boa relação com ele, que inclusive não faz oposição, o senhor gostaria de ter o apoio dele, poderia contar com o apoio dele para a sucessão? Para complementar, as pessoas que convivem com o presidente João Henrique não como certo o apoio dele à sua candidatura, inclusive pela sua boa ligação com a primeira-dama. Então o Leão vai ser o vice. Leão? Então, veja, eu quero que a gente não adianta, nós estamos falando aqui com pessoas que têm um alto nível de entendimento político, tá certo? Então não adianta a gente, não tem nem porquê a gente criar uma situação que não seja absolutamente real.
Eu tenho uma relação pessoal com o prefeito, repito, boa, de respeito. As pessoas às vezes torcem para que eu brigue com ele, não tenho por que brigar com ele, tá certo? Não vejo nenhum motivo para isso acontecer. Agora, o prefeito hoje, ele faz parte de um partido, tá certo? Que é da base de Wagner. Né? É da base de Wagner. E é claro que esse partido, como sendo da base de Wagner, né, ele pode ter limitações do diálogo político com essa frente de oposição. Então eu diria que hoje a tendência maior do partido do prefeito e, consequentemente, do próprio prefeito, né, é aprofundar essa relação com o PT. Essa semana havia ali uma foto, né, da vinda de Lula à Bahia. Eu acho que Lula esqueceu que não é mais presidente da República, mas tudo bem, né, passeou aqui como presidente. O prefeito estava do lado dele, do lado de Wagner, do lado de Pellegrino, tá certo? Trocando abraços com todos eles. Então eu acho que hoje, politicamente, João Henrique está muito mais próximo do PT e de Wagner do que de uma articulação como essa das oposições. Agora, eu não deixaria, Raul, de dialogar com o PP, que é o partido do prefeito, e com os seus dirigentes, dentre os quais o prefeito, sobre 2012. Eu não deixaria de dialogar. Acho, contudo, que o espaço para o diálogo é um espaço muito mais limitado, entendeu? Então, por que logo entregar os cargos de administração municipal? Vamos sentar aqui, vamos sentar para que ficar em pé. Voltando à política nacional. Eu vou responder. Nós, efetivamente, ao longo desse período, não fomos chamados para ter uma participação mais efetiva. O prefeito fez outras escolhas políticas, né? Desde o seu primeiro mandato, ele fez outras escolhas políticas. Ele passou um período pelo PSDB, depois ele passou um período pelo PMDB, pelo PT, aliás, pelo PMDB, voltou agora para o PT. Eu digo